Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Hoje, essa videoaula agora vai ser a terceira etapa e última sobre biotecnologia, tá? Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a parte da biotecnologia em animais, tá, pessoal? Nas aulas passadas a gente falou sobre o que era biotecnologia, né? Nas aulas passadas a gente falou do uso da biotecnologia em alimentos, em vegetais. E hoje a gente vai abordar um pouquinho o tema sobre como funciona essa biotecnologia em animais. A gente está falando de engenharia genética. Quem não assistiu os outros vídeos, eu vou falar para vir aqui, dar uma olhada no canal, eles estão bem aqui descritos, tá? Vai estar biotecnologia 1 e biotecnologia 2 e hoje a gente está encerrando o assunto, beleza? Então vamos lá. Em animais, qual é o objetivo principal do uso da engenharia genética, pessoal? É para fertilização in vitro. Lembra que eu falei isso para vocês também na aula passada? E isso vai acontecer com inseminação artificial, tá, pessoal? Vai ser feito a fertilização em laboratório, a manipulação vai ser feita in vitro, em placas de Petri, como eu falei para vocês, por isso tem esse nome aqui, tá vendo? É in vitro ou em vidro, e depois é que vai ocorrer a inseminação artificial na mãe, no caso, na progenitora, naquela que vai gerar aquela célula-tronco. Se houver necessidade, se não houver, ela também pode ser manipulada completamente em laboratório, a gente vai ver isso nessa videoaula de hoje. Então, olha só, essa fertilização ela vai acontecer geralmente com o uso de células-tronco. Vocês já devem ter escutado falar nesse nome por aí, né? Célula-tronco. Essas células-tronco a gente pode retirar de embriões, que aí chama célula-tronco embrionária. A gente consegue retirar também essas células-troncos de placenta, do cordão umbilical, de dentes de leite, olha que interessante, e da medula óssea. Essas quatro aqui posteriores a gente chama de células-tronco adultas. Não que são retiradas de seres humanos adultos, não é isso. É só porque já não é mais embrionária, tá vendo aqui? A embrionária lá do embrião mesmo, daquele primeira divisão celular. Se não for tirada daquelas primeiras divisões celulares, a gente chama de células-tronco adultas. Então, olha só. Por que a gente usa, né, a manipulação de célula-tronco em engenharia genética? Por quê? Porque elas têm um alto poder de replicação, né? Porque elas são células indiferenciadas. Isso aqui é um ponto principal. São células que estão prontas para se diferenciar em algum outro tipo de tecido, em algum outro tipo celular. Então, olha só, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de células do corpo. É por isso que a manipulação com célula-tronco é tão importante e é tão debatida ainda nos dias de hoje, tá? Se deve ou não fazer uso delas. E olha só, elas são classificadas, as células-tronco, de acordo com seu grau de plasticidade. O que seria um grau de plasticidade, tia Dindi? Grau de plasticidade nada mais é do que a capacidade que essas células têm em se diferenciar. Existem 4 tipos de célula-tronco, tá? A primeira célula-tronco é a célula-tronco totipotente. Essa daqui, digamos que seria a melhor de todas elas. Por quê? Porque elas conseguem se diferenciar em qualquer célula do nosso corpo humano. Em qualquer célula, em qualquer tecido. Essas células são capazes de se diferenciar. E onde é que a gente encontra elas? Aqui, ó, na mórula. Naquele segundo estágio do desenvolvimento embrionário. Quem não assistiu essa aula de desenvolvimento embrionário, também eu aconselho ir lá nos vídeos e dar uma olhada nelas, porque senão não vai conseguir entender bem essas etapas de células-tronco aqui que eu tô falando com vocês, tá? Então, olha só, as totipotentes, a gente pode retirar elas até o momento da mórula. Ali, essas células que formam, né, aquele zigoto, aquelas primeiras divisões celulares, elas são capazes de se diferenciar em qualquer célula do corpo humano. Tanto é que de uma única célula nasce um ser vivo complexo, né, pessoal? Consegue se diferenciar em todas as células do corpo do ser vivo complexo. E aí a gente tem o segundo grau de células-tronco, que são as células pluripotentes. Essas células pluripotentes, elas vão gerar apenas células dos folhetos embrionários. Que folhetos embrionários são esses, tia Dindi? As células pluripotentes, elas não conseguem se diferenciar em qualquer célula, né? Então, elas vão se diferenciar na ectoderma, elas conseguem a mesoderma e a endoderma. E aí, a gente precisa ver lá na nossa outra videoaula de desenvolvimento embrionário quais são os órgãos que esses três folhetos embrionários conseguem se diferenciar, beleza?
E aí, isso vai até o estágio de blástula. Até o estágio de blástula são as células pluripotentes. A gente tem o terceiro caso de plasticidade, que seriam as células multipotentes. Essas células multipotentes, elas não conseguem se diferenciar em qualquer célula do corpo, elas vão se diferenciar só em alguns tipos celulares. Que aí essas células multipotentes, a gente consegue retirar elas de tecidos adultos, né, pessoal? Que seriam células da medula e células do cordão umbilical. Só em alguns tipos celulares elas conseguem se diferenciar, elas já são um pouco mais específicas. E as células-tronco com um grau de plasticidade unipotente seriam as células-troncos que conseguem se dividir em menos tipos de tecido. Essas unipotentes aqui, como o próprio nome já diz, ela consegue se dividir, se diferenciar, num único tecido, que seria, no caso, o tecido da onde ela foi retirada. A gente consegue injetar hormônios, injetar algumas coisas in vitro, né, em laboratório, que ela só vai se dividir naquele tecido de onde ela foi retirada. Por exemplo, o tecido do fígado. São células do fígado, que são retiradas do fígado, e a gente só consegue manipular ela para se dividir em outras células do fígado. Ou do coração, foi retirado um tecido do coração, e aí ela vai conseguir se diferenciar em células do coração. Então, as células onipotentes, elas só conseguem se diferenciar na célula do tecido ao qual ela foi retirada. Tá escrito aqui, ao qual ela pertence. E aí, olha só, pessoal, a gente vai ter aqui. Já falei para vocês sobre da onde saem as células-tronco, né? E agora um assunto que é extremamente complexo, extremamente debatido, é um assunto que é assim bem bacana de se entender, que é sobre clonagem. Olha só, clonagem. A gente tem alguns tipos de clonagem. A gente tem clonagem natural, a gente tem clonagem artificial, tá, pessoal? A clonagem natural vai ser geralmente assexuada, na natureza a gente vê dessa forma, né, clonagem assexuada, que vai ser a bipartição, que seria a divisão assexuada das bactérias, por exemplo, né, ela se divide por bipartição, ou brotamento, isso também acontece com as esponjas do mar, esses animais eles se dividem assexuadamente, eles se reproduzem, assexuadamente por brotamento, então vai nascer um indivíduo exatamente igual ao indivíduo mãe, né, da onde ele nasceu, ou por regeneração também. Na natureza a gente consegue ver bem normal, bem comum essas três formas aqui de clonagem natural. Tem uma forma de clonagem natural, pessoal, que eu não coloquei ali para vocês, que são os gêmeos univitelinos, né? Aquele caso do gêmeo idêntico. O gêmeo idêntico, ele no caso vai ser reprodução sexuada, né, pessoal? Por isso que eu não coloquei esse exemplo ali no assexuada. Mas o gêmeo idêntico, ele é uma forma natural de clone. Não sei se vocês sabem disso, mas quando o gêmeo ele é idêntico, univitelino, eles têm a mesma digital, eles têm a mesma íris, eles têm tudo idêntico mesmo. É porque é um único vitelo, ou seja, um único óvulo, um único espermatozoide que fecundou aquele óvulo, e no momento da divisão celular ele se dividiu em dois e a gente tem o gêmeo univitelino. Então ele é idêntico, o DNA é igual. E o clone, a ideia do clone é isso, né? É um indivíduo idêntico ao indivíduo da onde ele deu origem, tá? E aí, no caso, a clonagem, aqui, ó, tá vendo? Organismo geneticamente idêntico ao original, coloquei aqui pra vocês. E a clonagem artificial, como é que ela vai se dar? Eu tenho duas formas de fazer clonagem artificial. Eu posso fazer ela reprodutiva, que vai ser o indivíduo inteiro, né? Que é no caso da ovelha Dolly. Tiveram outros casos de animais, seres humanos, clonagem assim, dessa forma, de indivíduo inteiro em ser humano é proibido, tá, pessoal? Existem vários artigos, várias cadeiras científicas que brigam com relação a isso, mas hoje em dia não pode fazer clonagem humana, isso é proibido, tá? De indivíduo inteiro, isso aqui, ó, não pode, tá? Não pode ser feito, reprodutiva de indivíduo inteiro em seres humanos. Aqui, ó. Humanos. Não pode. A gente já fizemos alguns testes em animais e tal. E aí tem alguns resultados que vocês podem dar uma pesquisada lá, que é bem interessante também. E a clonagem artificial terapêutica. Isso aqui também é super debatido, super discutido, mas há possibilidade de ser feito, tá? Para seres humanos. Essa clonagem artificial terapêutica, olha só, são embriões formados até 64 células apenas, olha aqui, ó, 64 células, eles vão ser usados para formar o quê? Tecido, entenderam? E eu não cheguei a falar para vocês que, olha só, a inseminação artificial,
Esses embriões que dá inseminação artificial, eles podem ser congelados, mas eles só podem ser congelados se eles tiverem até 64 células. Por quê? Porque se por acaso a mãe na primeira tentativa de inseminação artificial conseguiu, gerou, tá lá bonitinho, mas tiveram outros óvulos que foram fecundados. Esses outros óvulos que foram fecundados, se a mãe e o pai autorizarem, eles podem ser usados em forma de estudo para isso aqui, ó. Clonagem terapêutica, tá, pessoal? Mas isso aí também é um assunto que é super discutido e debatido no meio da medicina e tal. E aí, olha só, a clonagem terapêutica ele vai formar apenas tecidos. Para que ele vai formar só tecidos? Para repor células danificadas. No caso de câncer, a gente consegue fazer, né, se dividir naquele tecido que foi perdido ou danificado por conta de um câncer. A gente consegue tratar doenças imunes, ó, do sistema imune, ou degenerativas. Também eu consigo tratar isso através da clonagem terapêutica. Que doenças são essas? O Alzheimer, o Parkinson e doenças neuromusculares são possivelmente tratadas com clonagem artificial terapêutica. A gente consegue diferenciar as células troncos naqueles determinados tecidos para poder tentar tratar aquelas doenças. Isso tudo aqui, pessoal, tá ainda em bases de estudos, de testes, e é por isso que muita gente prefere não fazer. E tem a desvantagem, né, no caso da clonagem. Quais são as desvantagens de se clonar, seja ele reprodutivamente, seja ele terapeuticamente? A desvantagem, olha só, é o alto custo e a baixa eficiência. Pode ser que dê errado. Então é bem complicado isso aqui de tentar fazer clonagem, porque é caro demais, não são todos os laboratórios que são autorizados ou que conseguem fazer, é caro e a eficiência não é boa, então as pessoas preferem nem tentar fazer. Tem um grande número de anomalias, né? As anomalias elas podem surgir, porque como eu falei para vocês, essa história da clonagem ainda está muito em fase de estudo, em fase de testes. Existem muitos dogmas que não permitem certas formas de clonagem, então acaba dificultando o avanço da ciência. Ó, o envelhecimento precoce também é uma outra desvantagem. O aparecimento de lesões hepáticas, tumores, entre outros problemas que podem ocorrer com a clonagem terapêutica, beleza? E isso aqui também tudo já foi observado na clonagem reprodutiva em animais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Foi bem rapidinha para terminar, né, a nossa engenharia genética e falando um pouquinho sobre como é que ela funciona em animais. Beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!